Estaremos aprendendo um pouco da palavra de Deus nessa noite, para colocarmos em prática em nossas vidas. Logo após o almoço, eu cheguei do trabalho e fui dar uma descansada e pedi para Deus uma palavra para essa noite. E eu tive um sonho estranho, né? Às vezes Deus nos revela de várias formas. E eu deitei, confesso que estava sem inspiração nenhuma para um texto para essa noite. E ao deitar, sonhei bastante. E tive um sonho estranho. Sonhei que a igreja estava reunida para culto, então cantaram aqui, como faz. E na hora que eu subi não ia pregar, eu ia falar alguma coisa, os irmãos começaram a ir embora, né? Os irmãos levantaram e começaram a ir embora com uma certa pressa. E aí eu entendi essa mensagem, esse sonho que Deus me deu, e eu quero falar sobre isso para nós nessa noite. Você consegue esperar o tempo de Deus na sua vida? Ou você é um apressado como o mundo de hoje ele é? Então, 1 Samuel capítulo 13, eu quero ler do versículo 1 ao 15, para a gente entender aqui aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Diz assim, 1 Samuel capítulo 13, do versículo 1 ao 15. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou sobre Israel 42 anos. Saul escolheu 3.000 homens de Israel, 2.000 ficaram com ele em Micmas e nos montes de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. O restante dos homens ele mandou de volta para suas tendas. Jonatas atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá, e os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo: que os hebreus fiquem sabendo disso. E todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel, com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Micmas, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias. Agora vamos entrar no assunto que eu quero pensar com você, tá? O versículo 8. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas esse não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a dispersar. E ele ordenou: tragam-me o holocausto e o sacrifício de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Versículo 11. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinham chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então Samuel partiu de Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim, e Saul contou os soldados que estavam com ele. Eram cerca de 600. Amém? Como esse sonho estranho que eu tive, onde
as pessoas saíram, começaram a sair quando eu subi para falar alguma coisa. Nós vivemos esse tempo de pressa, né? Todos nós vivemos ansiosos, atrasados, né? Só vivemos atrasados, com pressa. E a Joelma, hoje à tarde, nós conversando, ela falou: William, esse ano vai ser mais rápido ainda, que nós temos muitas atividades a serem feitas, então o tempo vai correr com mais pressa ainda. Então, nós, com os nossos inúmeros compromissos, o tempo parece que é acelerado cada vez mais, e nós trazemos isso para a nossa vida espiritual também. Nós não temos tempo, né? Às vezes nós não temos tempo nem para Deus, nós não gastamos tempo, nós não investimos tempo com Deus. E nessa passagem que nós lemos aqui, ocorre esse fato, né? Onde Saul se vê diante de uma pressão. O texto nos mostra, eu li todo o texto para nós fazermos questão de ter os detalhes ali. Havia uma guerra declarada, um ataque, e Saul então se encontrava diante de uma pressão bastante grande, né? Saul acabara de se tornar líder de Israel, né, do povo, e estava vivendo uma grande pressão na sua vida, na sua liderança. E nós, às vezes nós vivemos momentos de grande pressão, onde nós estamos em momento difícil, onde nós estamos enfrentando uma grande pressão, e é fato e é certo que nesses momentos em que nós vivemos uma grande pressão, nós não conseguimos raciocinar corretamente. Nós, diante de uma grande pressão, nós não conseguimos pensar, e aí nós tomamos decisões impensadas e que fatalmente irá nos prejudicar mais para frente. Uma conta, um compromisso a ser, né, a ter que cobrir aquele compromisso, e às vezes nós não temos os recursos para aquele evento, né? E nós então estamos diante de uma pressão, né? Um documento que precisa com uma certa urgência e nós não temos em mãos esse documento, né? Uma mudança que nós precisamos realizar na nossa vida, e a gente não tem coragem de fazer essa mudança. Isso traz pressão sobre a nossa vida, traz pressão, e nós então não conseguimos raciocinar corretamente quando estamos diante de uma grande pressão. Quando nós enfrentamos essa pressão que a vida nos traz, geralmente nós praticamos atos não aconselhados. Quase sempre é certo que nós iremos praticar atos não aconselhados, né? Que nós iremos prejudicar. Então é fato que nós vivemos assim, né? Nós diante dessa pressão grande, nós não conseguimos raciocinar direito, e certamente nós iremos então sofrer alguma consequência de praticar atos não aconselhados. E quando nós estamos assim, nessa pressão tão grande, né? Eu quero trazer algumas atitudes que nós não devemos praticar quando nós estamos diante dessa pressão, quando nós estamos diante de situações desse tipo, desse nível, atitudes que nós não devemos praticar, eu e você, né? Vejam só, primeira atitude que nós não podemos tomar diante nesses momentos. Nesses momentos nós tomamos atitude que certamente iremos nos arrepender mais tarde. Quando eu e você enfrentamos situações assim, certamente nós iremos tomar atitudes que nós iremos nos arrepender mais tarde. Versículos 7 ao 9. Olha só o que diz o texto. Diz assim: alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Olha só, Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas esse não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. Ele ordenou: tragam-me o holocausto e o sacrifício de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Vejam só, Saul havia uma ordem lá no capítulo 10,
quando Deus escolhe Saul como rei de Israel, o profeta então ele dá uma ordem para Saul. Eu vou estar até lendo aqui, capítulo 10, o versículo 8. Veja, diz assim, eu vou resumir aqui: vá na minha frente até Gilgal, depois eu irei também para oferecer holocausto e sacrifício de comunhão. Mas você deve esperar, olha só, mas você deve esperar 7 dias até que eu chegue e lhe diga o que fazer. Havia uma ordem do profeta Samuel que somente o profeta poderia oferecer os sacrifícios e os holocaustos. E Saul então estava diante de uma pressão e ele tomou uma atitude errônea. Ele esperou 1 dia, esperou 2 dias, esperou 3 dias e nada do profeta chegar. Ele foi e tomou uma atitude impensada diante da pressão que estava sobre ele. O versículo 7 ao 9 mostrou que os soldados estavam tremendo de medo, entendeu? Há momentos em que essa pressão, as próprias pessoas ao nosso redor, a esposa pressiona, né? E o marido vai tomar atitude diante daquela pressão que a esposa está sobre o marido ou os filhos, uma pressão de alguma ordem aí. Nós tomamos atitudes que certamente nós iremos nos arrepender mais tarde. Então, não podemos agir assim. Lá em Provérbios 19:2 diz assim, não é bom ter zelo sem conhecimento. E a segunda parte diz assim, nem ser precipitado e perder o caminho. Provérbios 19:2, não é bom ter zelo sem conhecimento e nem ser precipitado e perder o caminho, perder o rumo, vamos dizer assim. E a palavra precipitado é interessante, que a raiz dela vem de precipício, de cair num abismo. Então o precipitado certamente ele vai cair num abismo, ele vai tomar atitudes erradas. Por isso que é importante nós pensarmos antes de tomar alguma atitude, porque certamente quando estamos sob pressão, nós iremos nos arrepender mais tarde daquilo que nós falamos, daquilo que nós fizemos diante dessa pressão. Segunda atitude que nós não podemos tomar, e nós fazemos isso diante de pressão: nós desobedecemos a Deus não confiando nele, né? Mesmo que olha só, nós desobedecemos a Deus não confiando nele, mesmo que as nossas atitudes aparentemente parecem corretas. Nós desobedecemos a Deus, nós não confiamos nele, mesmo que a minha atitude, ela aparentemente, ela é boa, ela é correta, né? Olha só o versículo 11 ao 13. Olha só o 11 ao 13, o que diz: perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinham chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. O versículo 13 diz assim: disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Vejam só, diante da pressão, o que ele fez? Ele toma uma atitude precipitada, ele não espera o tempo de Deus, né? Desobedece a Deus, não confiando nele, buscando atalhos. O profeta Samuel, lá no capítulo 10, fala: olha, Saul, vai para lá, vai na frente, né? Que eu vou logo em seguida, me espere 7 dias, né? Me espere 7 dias e não faça nada, não ofereça holocausto até que eu chegue. E como eu disse aqui, o profeta esperou 1 dia, 2 dias, 3 dias. O profeta Saul esperou nesses dias 7 dias. Talvez nos 45 minutos do segundo tempo, ele viu uma pressão sobre ele, os soldados, os inimigos prontos para atacá-lo. Ele falou: não pode, eu vou procurar um atalho, eu vou oferecer. E na lei não poderia, era apenas o profeta que poderia executar essa atitude, esse holocausto.
ele então desobedece a Deus. E olha, interessante como eu anotei aqui, a atitude de Saul parecia perfeita, mas com Deus, irmãos, ou é ou não é. Com Deus não existe meio termo, ou é ou não é. Não adianta eu fazer algo, tomar um atalho, que aparentemente é algo bom, mas eu desobedecer a palavra de Deus. Então não existe isso aí, né? Quando nós não sabemos esperar o tempo de Deus, nós tomamos atitudes precipitadas, como eu disse. Nós desobedecemos, nós não confiamos nele, diante dessa pressão que a gente está sentindo ali, os inimigos nos atacando ali, um problema daqui, um problema dali. O que nós fazemos? Nós cometemos várias falhas na nossa vida, e falhas essas que desobedecem a Deus. Não confiamos na proteção de Deus. Deus, ele prometeu. Saul foi escolhido por Deus. É interessante que Deus, ele escolhe Saul, né? Já começa a bombardear dons em Saul, começa a derramar características especiais em Saul, mas Saul, na primeira prova que tem, ele desobedece, ele não confia, ele espera 7 dias. E Deus, ele às vezes faz isso, né? Coloca uma pressão ali para ver até onde vai. Saul esperou 1, 2, 3, 4, 7 dias, poderia ter esperado mais um pouquinho. O texto, a Bíblia é maravilhosa, que ela é cheia de detalhes. Diz que quando ele fez o holocausto, o profeta chega. E às vezes nós cometemos essas falhas, nós buscamos atalhos. Deus, ele promete algo para nós, e nós, como seres imediatistas, como nós que queremos tudo para ontem, a gente vai lá e busca um atalho. Diante de uma pressão que nós não sabemos esperar o tempo de Deus, nós damos um jeitinho brasileiro, né? O famoso jeitinho brasileiro. Eu vou por aqui, vai dar certo, né? Tentamos dar uma mãozinha para Deus. Deus, ele não precisa de mãozinha, irmãos. Deus, ele não precisa de mãozinha. Nós lembramos quando o povo ia levar a arca, né? Quando os irmãos lá tentaram dar uma mãozinha para Deus a segurar a arca, o que aconteceu? Deus, ele não precisa de mãozinha. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Deus, ele cuida de tudo. Deus, ele providencia tudo aquilo que nós precisamos. E nós cada vez mais precisamos aprender que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Nós somos seres, Vygotsky diz que nós somos seres, eu cito Vygotsky direto da psicopedagogia, diz que nós somos seres moldados, é um dos que dizem isso, somos seres moldados pelo meio. Mas a palavra de Deus vai contra Vygotsky. A palavra de Deus fala: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Então a sociologia, tudo aquilo que nos molda, que tenta nos moldar, a palavra de Deus vai quase sempre contra isso. E por isso que é importante nós tomarmos o cuidado de nós não interpretarmos a Bíblia com olhar sociológico, que a sociologia quase sempre ela vai contra a palavra de Deus. Então é muito cuidado aí. Então nós desobedecemos a Deus não confiando nele, e mesmo que a sua atitude aí pareça correta, mas com Deus não existe, né? Tudo que você for fazer, seja sempre alinhado com a palavra de Deus. E terceira atitude que nós tomamos quando estamos diante de pressão: quando nós não esperamos o tempo de Deus, nós perdemos as bênçãos que já estão preparadas para todos aqueles que confiam nele. Quando nós não esperamos o tempo de Deus, né, nós agimos de forma precipitada, nós perdemos as bênçãos que Deus já preparou para nós, para aqueles que confiam nele. O versículo 13 e o 14 diz assim, disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu.
Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Quando nós não esperamos o tempo de Deus, nós perdemos aquilo que Ele tem preparado para nós, para todos aqueles que nele confiam. Quando nós agimos com pressa, nós perdemos tudo aquilo que já está preparado. Deus, Ele sabe tudo que nós precisamos. Deus, Ele tem todo. Deus, Ele não nos jogou aí no mundo e deixou a deriva, não, irmãos. Deus, Ele tem um plano traçado para cada um de nós, certinho. Quando nós confiamos, essas coisas, elas tão somente elas vão acontecer da nossa vida. Quando nós confiamos a nossa vida ao Senhor, tudo isso que acontece na nossa vida, né? Nós deixamos Deus conduzir o nosso barco, elas vão acontecendo, são projetos de Deus. Eu estava preparando essa mensagem hoje, pensando no Vitor, né? O Vitor hoje tem o instituto dele ali, há vários alunos aprendendo música, né? Ele faz o que ele gosta, o que ele ama, o que ele gosta não, que ele é apaixonado pela música. Mas isso não é uma coisa de hoje, não, né? Vários anos já. O Vitor desde pequenininho, né? O Instituto Victor Santos começou em velórios. O Vitor ia tocar comigo nos velórios, pequenininho lá, ia com violão lá, eu com violão, ele com outro, e tocava. Hoje chama ele para um velório, ver se ele quer ir. Hoje não quer ir nos velórios, mas ele começou a tocar comigo nos velórios. Um dia nós estávamos fazendo um culto fúnebre lá, na Igreja Batista, e estava lotado lá o salão, e a gente não tinha nem lugar, né, Vitor? Colocou a Bíblia bem pertinho da cabeça do irmão que tinha passado dessa para melhor, né? Mas é esperar o tempo de Deus, certinho, né? As coisas vão acontecendo, né? Não ultrapassar os limites. E o que fazer, pastor? E o que nós devemos fazer, então? Eu anotei aqui algumas coisas que nós não devemos fazer, e agora de forma bem rápida, o que eu devo fazer para não cometer os erros que Saul cometeu aqui? E como nós vimos, ele perdeu o reinado dele, ele perdeu aquilo que ele tinha, que Deus tinha preparado para ele, por conta da desobediência que ele cometeu diante do Senhor. E o que fazer? Vamos lá. Primeiro, tome as suas decisões com calma. Olha só, buscando sempre em Deus a sua direção. Vai tomar uma decisão na vida, calma, né? Ontem eu estava escolhendo as torneiras lá para o lavatório. O vendedor ali apressado, vai levar. Falei, calma, que pressa é essa? Calma, né? E olha que eu sou um cara agitado, hein? Mas o que fazer? Toma suas decisões com calma, buscando sempre em Deus a sua direção. Vai arrumar uma noiva, uma namorada, calma, né? Hoje quem está, os candidatos a namorado, né? Aliás, há uma pesquisa nova aí que diz que as pessoas não estão querendo mais compromisso, né? Não sei, cada geração tem um jeito aí, mas enfim. Isaías 55, olha só o que diz. Isaías 55, versículo 8 e 10. Diz assim, ó: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Vejam só, tome as suas decisões com calma, buscando sempre em Deus a direção para a sua vida. Os caminhos que Deus tem para nós sempre são os melhores, talvez não sejam os mais fáceis.
E quase sempre, com certeza, não serão os mais fáceis, porque Deus ele vai preparar tudo certinho para nós. Mas com certeza são os melhores. Então tenha calma. Não tome decisões precipitadas, mas busque sempre a orientação de Deus. Busque pessoas de Deus. Eu converso com o pastor Júnior aqui. Geralmente as pessoas vêm nos procurar quando a casa já está toda desarrumada. A igreja nossa tem pessoas capazes, uma igreja pequena, mas tem pessoas capazes aqui que você pode, Quer saber sobre construção? Procure o pastor William. Quer saber sobre restauração de casamento? Procure o pastor Júnior, que é psicanalista. Está com problema com criança, adolescente? Procure o Juninho, que é conselheiro tutelar. Quer uma jardinagem de primeira linha? Procure o James. Meu problema é tecnologia. Procure o Carlos. Minha roupa não está legal. Procura a irmã Cida. Olha só que bênção. E assim por diante. Então, irmãos, tome suas decisões buscando a Deus, e nada sem, com pressa. Segunda atitude: obedeça a Deus confiando nele sempre, e faça sempre o certo sem buscar atalhos. Confie em Deus, obedeça a Deus confiando nele sempre. Não é às vezes. O grande problema, irmãos, é que a gente confia em Deus às vezes, Esse é o problema, que nós confiamos em Deus às vezes, e nós batemos nessa tecla que o desejo de Deus é que nós entreguemos a nossa vida, a direção da nossa vida totalmente. Deixa Deus conduzir a nossa vida em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas, na saúde, nas finanças, na família. Deixa Deus conduzir. Então somente obedeça a Ele, confia nele sempre, e jamais busca atalhos. Pastor, mas está difícil para a minha situação, eu tenho que arrumar eu tenho que arrumar algo mais rápido. Não existe isso, irmãos. Existe o tempo. Aí a gente tem que sofrer. Se precisar sofrer, a gente vai ter que sofrer para passar pelo período ali, para que Deus nos molde, nos transforme. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu passei lutas aí. A minha aprovação durou 8 anos. A irmã Odete está ali para não me deixar mentir sozinho, A irmã Odete orou muito pela minha vida. Tempo de seminário, de chamado. 8 anos. Eu fui lá no fundo do poço, até Deus falar: agora sim, agora está no jeito. Agora vamos lá. Então obedeça ao Senhor, confia nele sempre. E última coisa que eu preciso fazer: mesmo sob forte pressão, coloque a sua esperança em Deus, pois Ele jamais irá falhar, Mesmo sob forte pressão. Alguém que está sendo pressionado em alguma área da vida? Pastor, a minha conta está difícil. Confia em Deus. Coloca a sua esperança nele. Irmãos, eu vou contar um testemunho aqui, que quando eu estava numa situação financeira bem difícil, muito difícil. A minha luta financeira na época foi uma das provas difíceis de enfrentar. E eu não estava fiel a Deus, na questão financeira e nos dízimos, da vida aí. Aí eu recebi um dinheiro no pagamento. Eu fui no tesoureiro da igreja lá Batista, no Marco Cariaga. Eu recebi um cheque para 60 dias. Aí eu fui no Marco, falei: Marco, olha, Deus está me incomodando, que eu estou há 6 meses já que não estou fiel, eu preciso, e a situação está uma pressão bastante forte na minha vida ali. Eu falei: eu preciso acertar essa situação. Eu estou com esse cheque aqui para 60 dias, você segura?
E tesoureiro e pedreiro adora dinheiro, né? Aí o Marcão, não, daí guardou lá. No dia, irmãos, eu estava inclusive sem veículo, sem moto, sem nada, tinha perdido tudo. 2 dias antes do cheque compensar, eu comprei a minha moto de novo. E as coisas começaram a caminhar. Porque sob forte pressão, nós desobedecemos a Deus. Quando nós estamos sob forte pressão, que nossa fé está sendo testada ao máximo, geralmente nós não colocamos a nossa esperança em Deus. Nós confiamos em tantas outras coisas. Isso eu estou citando aí na área financeira, mas tem outras áreas aí, na enfermidade, né? Estamos passando uma enfermidade que mexe com a nossa vida. Às vezes nós balançamos, né? Todos nós somos assim, nós seres humanos. Então, mesmo sob forte pressão, coloca a sua esperança em Deus. Coloca a sua esperança, deixa Deus cuidar, porque nós vivemos um mundo espiritual forte nos envolvendo. Nós que estamos aqui, você que nos assiste, nós vivemos um mundo espiritual. Então são questões importantes, né, para nós sabermos lidar. E quando eu cito aqui alguma área, eu cito exemplos bons e ruins. Eu uso minha família como cobaia para explicar. É para o nosso bem, para o bem da igreja, para que nós tenhamos uma vida abundante, né? Uma vida agradável. Então, mesmo sob forte pressão, coloque a sua esperança no Senhor. Jeremias 29:11, você conhece o texto, diz assim, ó: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar uma esperança e um futuro. Então, irmãos, mesmo sob forte pressão, confia no Senhor, coloque a sua esperança nele, pois ele jamais falhará, nunca, jamais. Deus, ele tem o melhor para as nossas vidas. Então nós precisamos aprender a confiar, não ter pressa, buscar a orientação de Deus. Saul, ele tinha tudo para ter um reinado maravilhoso, foi escolhido por Deus. Deus, ele começa a preparar Saul para um grande reinado, mas a sua precipitação o levou à ruína. Então ele não confiou em Deus, ele não buscou a orientação de Deus. Então não tenha pressa, calma, obedeça e confie no Senhor a sua vida, porque Deus, ele já nos preparou tudo o que temos de bom. É interessante quando à medida que a gente vai crescendo na fé, a gente vai desenvolvendo. Não quero dizer que todos nós, não quero dizer, não, é fato, que cada um de nós somos diferentes um do outro. Mas quanto mais nós vamos nos aprofundando no nosso relacionamento com Deus, Ele vai nos ensinando, a gente vai obedecendo, e aí nós cada vez mais vamos desfrutando das coisas, dos benefícios que nos são preparados para nós. Amém? Então, faça isso, não tenha pressa, deixa Deus conduzir a sua vida. Amém? Vamos colocar.